Muitas vezes eu tenho dito que nós não entendemos o porquê de algumas situações difíceis que nós enfrentamos na nossa vida, mesmo sendo cristãos, mesmo procurando fazer o que é certo, o que agrada a Deus, nós passamos por vales, passamos por provas. Tem umas pessoas que elas têm uma ideia completamente errada do que Jesus ensina na palavra. Tem pessoas que pensam, se eu entregar a minha vida para Jesus, começar a ir para a igreja, me batizar nas águas, ser cheio do Espírito Santo, nunca mais eu terei problemas na vida. E a Bíblia não diz isso. Jesus deixou bem claro em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se você pegar o dicionário e procurar o significado de aflições, você vai ficar até assustado. São problemas e mais problemas. Só que qual é a boa notícia diante de todos esses problemas que nós enfrentamos durante a nossa peregrinação aqui na terra? É que Deus está conosco. É que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É que nós temos um consolador. Nós temos um Deus que é a força da nossa vida. E é nessa força que nós vencemos todas as aflições e todos os problemas. Nós temos um Deus que Ele diz que muitas são as nossas aflições, mas de todas Ele nos livra. Só que nós vamos passar por elas, como o salmista Davi. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo um adorador, mesmo sendo um ungido, um servo, ele passou. E quantas lutas ele enfrentou. Teve um salmo que ele até diz que os inimigos dele eram mais numerosos do que os cabelos da sua cabeça. Já tentou contar quantos cabelos, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Não tem como, né, pessoal? Ainda que você quisesse contar, você ia perder as contas. É isso que ele estava dizendo. Quer dizer, eu tenho tantos inimigos, tantos problemas, que não dá nem para contar. Se eu começar a contar, eu vou perder as contas. Só que nós não podemos, pessoal, diante de todos esses problemas, deixar o desânimo tomar conta. Porque o maior problema não é o problema. O maior problema é a pessoa se deixar vencer por ele. E a pessoa se deixar dominar por ele. A pessoa deixar a tristeza, a depressão, o desespero e outros sentimentos ruins tomar conta. Às vezes até um sentimento ruim a respeito de Deus. Como, por exemplo, Deus não gosta de mim, Deus não me ama, porque se Ele me amasse, Ele não permitiria eu passar por isso. Isso não é verdade. Eu mesmo já passei por situações na minha vida tão amargas, tão difíceis, que eu perguntei para Deus o porquê. Eu fiquei sem entender. Tem coisas que nós não entendemos, não há explicação. Teve uma mesmo que eu até contei, já contei em alguns outros casos, de um filho que eu e a Denise perdemos com 8 meses de gestação, na barriga, no dia do chá de bebê. O dia do chá de bebê é o dia da festa, né, que fazemos antes de receber a criança. E aí deu uma dor terrível nela, tivemos que correr apressadamente para o hospital, chega lá, os médicos já atendem de urgência, era emergência, passou na frente de todo mundo que estava, levou para a sala para examinar o coraçãozinho do bebê, não estava batendo mais, não dava para ouvir. Aí já começou o desespero, né, dos médicos, aquele corre. Vai na outra sala, pega outro aparelho, esse daqui pode ser que está com problema, pegou outro, nada. E pai, vamos ter que fazer uma cirurgia às pressas, cesárea, para tirar o bebê. Porque não estamos ouvindo o coração do bebê. E vai correndo e prepara a sala e faz a cirurgia. Daqui a pouco vem o doutor, pai, não conseguimos salvar o bebê. Estamos correndo para salvar a mãe. Mas o bebê já tentamos reanimar, não tem jeito. Aí, na hora, eu caí em lágrimas, lá no hospital. E perguntei, Deus, por que comigo, Deus? Por quê? Eu fiquei sem entender. Eu lembro como hoje, Deus usou o doutor, novinho. Falou, não fica assim não, rapaz, vocês são novos. Você não sabe a gravidade do problema, você tem que dar graças a Deus por sua mulher ainda estar viva. E nós estamos correndo lá para limpar a sua esposa e fechar ela para salvar a vida dela. E eu fiquei sem entender. A Denise ficou sem entender, nós ficamos sem entender. Como é que pode, Deus? Por que conosco?
Só que eu não fiquei questionando a Deus dias após dias. Depois, mesmo sem entender, eu me levantei, louvei a Deus. E o meu testemunho, as pessoas vendo eu passar por aquele vale, por aquela dor, e não se deixar vencer pela decepção, pela frustração, louvar a Deus. Quantas pessoas vieram falar comigo? Poxa, sua fé me ajudou. Sua atitude diante desse problema fortaleceu ainda mais a minha fé. Porque se a outra pessoa se revolta contra Deus, abandona Deus, fica magoado com Deus. Então tem coisas que nós não entendemos o porquê, mas nós temos que continuar servindo, temos que continuar buscando. Porque é nos momentos de dor, é nos momentos difíceis que nós mostramos realmente se amamos a Deus ou não. Quantas pessoas nos momentos de dores, nos momentos de vale, nos momentos sombrios da vida, elas se desviam, elas se afastam de Deus. E começam a murmurar contra Deus. É que Deus não cuidou de mim, Deus não me guardou, porque Ele permitiu isso acontecer. E isso só piora mais a situação. Imagina se eu tivesse deixado a tristeza, a amargura tomar conta de mim. Talvez hoje eu poderia nem estar aqui pregando para você, poderia estar desviado hoje aí, de cabeça virada, poderia nem estar casado. O Leonardo, que hoje tem 11 anos, poderia nem existir, porque estaria frustrado, e a frustração frustraria até mesmo de eu ter um outro filho. 3 meses depois de uma palavra que eu recebi, ouvindo o missionário no Show da Fé, lembro como hoje, Salmo 147, se eu não me engano é o versículo 13, diz assim: Deus fortaleceu os ferrolhos da nossa porta, abençoa os nossos filhos dentro de nós. E eu segurei essa palavra. O médico da Denise disse para ela que ela tinha que esperar 2 anos para tentar uma nova gravidez. Esperar o útero cicatrizar para tentar uma nova gravidez. E se ela não esperasse, se ela não morreu dessa vez, ela ia morrer da outra. Aí já foi um outro médico. Um foi usado por Deus, outro foi usado pelo diabo, né, pessoal? Mas nós preferimos ficar na palavra do médico dos médicos, que é Jesus. Você sabe que a mulher, quando ela fica grávida, descobre, os médicos começam a dar remédio para fortalecer o útero, né? Imagina, a Denise, o útero não estava nem cicatrizado ainda, como deveria. Estava recente, porque foi uma cesárea. Ela ficou grávida com 3 meses, Deus abençoou, o Leonardo nasceu, e hoje está aí com 11 anos. E o nosso testemunho serviu para consolar muita gente. É o que a palavra diz. Hoje você não está entendendo por que você está passando por tudo isso. Mas Deus está preparando você para você ser um consolador, para você ser a mão dele aqui na terra. A extensão dele, do consolo dele aqui na terra. E eu digo isso com base na palavra. Eu digo isso porque em 2 Coríntios 1, abre aqui comigo, por favor, o versículo 3, diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Entendeu? Tem coisas que nós enfrentamos na vida e Deus nos consola. Ele se mostra, porque Deus mostra que é com a pessoa, é nos momentos mais difíceis da vida dela. É no vale, é no deserto, é nas tempestades, que Deus se manifesta, que Deus acalma a tempestade, que Deus consola.
que Deus faz brotar água da rocha. Não é nos momentos fáceis que você contempla a glória de Deus, é nos momentos difíceis. E aí você, depois que passa por aquela prova e é aprovado, resta o que? O testemunho. E você vai servir de consolo para outras pessoas. Se você continuar a leitura aqui, você vai ver que Paulo, ele enfrenta uma tribulação na Ásia, que ele perdeu a esperança até de continuar vivo. Aí ele diz aqui nessa mesma passagem, para que eles não confiassem neles, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele diz no versículo 9, que eles tinham sobre eles a sentença de morte. Parecia que é do fim, não tinha mais jeito. Está aí, ó. Mas já tínhamos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então, quando você passa pela prova, e você é aprovado, você sai dessa prova mais forte, mais experiente. E você agora tem uma história para contar. Um testemunho para contar. E o seu testemunho vai servir de consolo para muita gente. Não é fácil. Muitas vezes nós não entendemos o porquê. Mas nós temos que crer que Deus está cuidando de tudo. Nós temos que crer na palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Todas as coisas é todas as coisas. Todas as coisas. Já viu aquele ditado que diz assim, que há males que vêm para bem? O nosso Deus, ele é poderoso para transformar a maldição em bênção. Lembra do caso de Esther? Ramã fez lá uma maldade, que havia uma carta que havia sido enviada, um documento para todo o povo, que os judeus estavam com um dia marcado para serem mortos. Da pior maneira possível, por enforcamento. E foi quando as cartas, a má notícia chegou, que tinha até a data para acontecer, o povo começou a chorar. Ficou de luto. Mas buscaram a Deus, jejuaram. E Deus reverteu a situação. Nós temos que crer nesse Deus que reverte situações. Esse Deus que salva. Esse Deus que faz o que o homem não pode fazer. Existem situações na nossa vida, na vida do ser humano, que a pessoa só se aproxima de Deus em momentos de dor. Minha mãe mesmo. Foi no momento de dor, de perda, quando ela perdeu um filho de 19 anos. Imagina, que coisa terrível é para um pai e uma mãe ter que enterrar o filho. É doído, porque não é conforme a natureza. A natureza são os filhos enterrar os pais, não os pais enterrar os filhos. Ela teve que enterrar um filho com 19 anos e o outro estava nas drogas, que era eu. Estava quase perdendo o outro também. E neste momento de sofrimento, de luto, de dor, o que ela fez? Ela despertou para buscar Jesus. Momento de depressão, de fundo de poço, que a coisa estava indo de mal a pior. Não era apenas a perda do filho, eram problemas financeiros também, problemas emocionais, espirituais e mais problemas. Ela buscou a Deus. E Deus deu forças para ela. E através dela, eu comecei a vir para a igreja. Eu fui liberto daquela vida errada. Imagina a felicidade que minha mãe tem hoje em saber que ela tem um filho que é pastor. Mas que antigamente era um perdido, um viciado, um maconheiro. Porque eu era maconheiro. Não fumava maconha por esporte, não. Fumava maconha era todo dia, era muita maconha. Não era pouca, não. Ia na boca de fumo buscar e tudo mais. Chegou um tempo que eu até traficar, passei a traficar. Não era o dono da boca, mas eu trabalhava lá. E Deus me deu a oportunidade de conhecê-lo, porque eu podia ter ido para o mesmo buraco que o meu irmão foi, com 19 anos. Mas Deus teve misericórdia. Por quê? Porque alguém estava orando por mim. Minha mãe, os obreiros da igreja.
Eu lembro como hoje, quando eu cheguei da igreja, a alegria dos obreiros. Tem um obreiro que era fortinho, alto, não sei se era Erivaldo, não lembro o nome dele, mas tinha ele e a esposa. E ele na porta, eu lembro como hoje, numa rua chamada Rua 10, na igreja que havia lá. Ele com a minha foto toda desbotada, de tanta unção e de tanta oração. E ele com a minha foto aqui, ó, sua foto, tanto que a gente orou por você. Parecia um troféu, ele comemorando. Falei, que coisa bonita. Foi nem o pastor que me mostrou a foto, foi o obreiro. Alegria por eu estar ali agora liberto, fazer parte daquela congregação, daquele povo. Então aquilo que hoje para você é tristeza, Deus vai transformar em alegria. Porque a palavra promete isso, em Jeremias 31. Vamos ver aqui? Jeremias 31. Olha aqui. Jeremias, capítulo 31. Alguém pode dizer, pastor, mas não é fácil. Não, não é, eu sei que não é. Se fosse fácil, Jesus teria dito que é fácil. Ele não disse que é fácil. Pelo contrário. Ele diz que nós temos que nos preparar, nos revestir de toda a armadura de Deus, nos fortalecer nele, na força do poder dele. Diz aqui o versículo 13. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em quê? Em alegria. Então é promessa de Deus. Tornar o seu pranto em alegria. Pastor, não aguento mais. Minha vida é só lágrimas. Lágrimas, tristezas, choro e mais choro. Pega essa palavra. Deus vai tornar o seu pranto em alegria. E os consolarei. Deus vai te consolar. E transformarei em regozijo a sua tristeza. Regozijo quer dizer prazer de novo. Você vai voltar a ter prazer. Porque tem pessoas que perderam o prazer de viver. São tantos problemas, tantas decepções, a pessoa perde o prazer. Às vezes por causa de doenças e mais doenças, uma sentença. Como o rei Ezequias, que nós vamos ver aqui. Eu disse em uma parte da mensagem que há males que vêm para bem, não é? Que tem pessoas que só despertam para buscar Deus em momentos de dor. Já viu aquele ditado? Quem não vem pelo amor, vem? Tem muita gente que vem pela dor. Minha mãe veio pela dor. Talvez você veio pela dor. Muita gente vem pela dor. No momento de dor, lembra que Deus existe. Lembra que só Deus pode fazer algo por ela. Lembra que só a mão de Deus pode salvá-la. Tem momentos na nossa vida que não adianta o abraço do pai, da mãe. Lembra do Jairo? Jairo foi até Jesus, porque ele já havia abraçado a filha, tocado na filha. A mãe já havia abraçado a filha, tocado a filha. E nada resolveu. Então ele chegou à conclusão, ninguém pode fazer nada. O abraço, o toque, a ajuda do homem não vai ajudar nada. É só Jesus nessa situação. E ele foi até Jesus. Vem, impõe a tua mão sobre a minha filha, para que ela sare e vive. E Jesus foi. E quando eles estavam indo, chegou a má notícia. Não importune mais o mestre, sua filha já está morta, acabou, não tem mais jeito. E Jesus falou, não temas, crê somente. Ele creu e viu a glória de Deus. Jesus deu vida para aquela menina. Jesus consolou aquela família. Quando chegou lá, o povo estava tudo chorando já a morte da menina. Jesus mandou o povo sai, que ela não está morta não, ela só dorme. Aí o povo começou a zombar de Jesus. Tem gente que é incrédulo, né, pessoal? Mas Jesus mostrou a glória dele. Até os incrédulos viram a glória de Deus. Não foi na vida deles que a glória de Deus se manifestou, mas eles viram. Então, aqui nessa passagem aqui de Isaías 38, nós vamos ver que esse rei chamado Ezequias, ele estava muito mal, estava com uma doença mortal. E ele disse aqui algo muito interessante para essa mensagem que nós estamos estudando hoje. Isaías 38, o versículo é o versículo 17. Isaías 38, versículo 17.
Olha o que está escrito. Eis que para a minha paz eu estive como? Em grande amargura. Eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Então você tem que crer. Por mais difícil que esteja, Deus, o Senhor vai me dar vitória, o Senhor vai me consolar. Me ajuda a segurar firme na tua mão, Senhor. Esse vento forte não vai me derrubar. Esse problema não vai me fazer parar. Nada vai me separar do amor do Senhor que está em Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a perseguição, nem a injustiça, nem as lágrimas. Nada. Você tem que ser essa pessoa decidida no coração. Essa pessoa de fé. Que se agarra a Deus e não deixa nada separar você dele. Por mais que você não entenda, você tem que crer que todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Quem ama a Deus aqui? Então pronto. Deus, eu não estou entendendo o porquê disso, mas eu sei que tudo vai ficar bem. Isso coopera para o meu bem. Agora eu não estou entendendo, mas um dia eu vou entender. Mesmo sem entender, eu confio em Ti. Tem uma canção do Tales que ele canta isso. Quantas vezes já chorei nessa canção, muitos anos atrás? Momentos difíceis. E aquela canção que fala no fundo do coração. Mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender. Nós temos que crer que Deus sempre prepara o melhor para nós. Então, ele chegou à conclusão e disse: eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente fizeste o quê? Abraçaste a minha alma. Esse é o nosso Deus. Deus que nos abraça, que nos estende a mão, quando ninguém mais pode fazer nada por nós. Quando o abraço do pai e da mãe, quando o abraço dos irmãos, quando o abraço do pastor, quando o abraço dos homens, já não vale mais, já não faz efeito nenhum. Porque a tristeza, o problema, não é para o homem, é só ele que pode resolver. A dor da angústia, da solidão, só ele pode resolver. Aí ele vai dizer mais aqui, ó. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Por isso nós não temos que carregar pecados nas nossas costas. Culpa, acusação, condenação, doenças. Cada chicotada que Jesus levou nas costas, ali estava sendo colocado os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não temos que deixar o diabo montar nas nossas costas e fazer de nós o que ele faz de muita gente aí fora. Cavalo dele, o burro dele, o jumento dele. Ele desce a espola, o reio, e faz o que quer com a pessoa e oprime a pessoa. Não, não. Cavalo do diabo, não. Eu sou ovelha de Jesus, não sou cavalo do diabo. É o que você tem que falar. Eu sou ovelha do bom pastor, que deu a vida por mim para me curar, para me salvar. Eu não sou escravo do diabo, do pecado. Não tem que aceitar. Então coloque isso no seu coração. Deus, tudo coopera para o meu bem. E sabe, tem coisas que Deus permite você passar para ver como está o seu coração. Para você mesmo se conhecer. Porque tem gente que ainda não se conhece. Quão frágil ela é, quão dependente de Deus ela é. Quão dura de coração ela é. Então Deus, às vezes, permite passarmos por algumas provas para que nós possamos nos enxergar e nos aproximar mais dEle. Ele nos mostra que somos murmuradores, que somos rebeldes, que estamos longe dEle.
Lembra do cantor J. Neto? Inclusive, quando se você lembrar, até ore por ele. Fiquei sabendo hoje que ele perdeu um filho com 15 anos. Coisa séria, né? Acontece. Coisas que nós não entendemos o porquê. É um grande cantor, gospel. Tem cada canção que fala ao coração, que consola tanta gente. Mas hoje eu fiquei sabendo dessa perda. 15 aninhos. Até quando eu vi o noticiário, fui até no quarto do meu filho, dei um beijinho. A gente tem que aproveitar, né? Pode estar amarrado, não vai acontecer, mas a gente tem que aproveitar os momentos com os nossos filhos, que nós não sabemos. Aproveitar os momentos com os pais. Porque depois que parte, já não dá mais para abraçar, para beijar. Aí ele tem uma canção, por que eu entrei nesse assunto? Ele tem uma canção que ele canta. Como está seu coração? Como está a sua fé? Sabe, irmãos, é quando nós estamos passando pela prova, pelo deserto, pelo vale, que nós realmente enxergamos como está o nosso coração e como está a nossa fé. E para nossa tristeza, e para nossa surpresa desagradável, muitas vezes nós vemos que o nosso coração não está nada bem. Que o nosso coração está muito longe de Deus. E a nossa fé também não está tão assim como nós pensávamos, não. Estamos muito fracos na fé. Precisamos investir mais na nossa fé. Vamos terminar aqui em Deuteronômio, capítulo 8. Essa palavra é uma palavra que você deve compartilhar com o máximo de pessoas que você puder depois. Eu vou fazer a edição dessa palavra, eu vou postar no canal no YouTube. E quando eu colocar lá na lista de membros da igreja, e você receber, eu peço para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque vai ajudar muita gente essa palavra. Eu creio, em nome de Jesus. Deuteronômio 8, quem achou, diga amém. Versículo 1 diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Infelizmente, muitos não guardaram. Muitos apartaram o coração do Senhor e por isso não entraram na terra prometida. Muitos ficaram murmurando, desejando voltar para o Egito. Tiveram uma atitude do coração muito desagradável diante do Senhor. Isso serve de lições para nós, de aviso, para que não venhamos agir como eles agiram. Para que não venhamos nos apartar de Deus como eles se apartaram. Para que não sejamos duros de coração, rebeldes como eles foram. E te humilhou e te deixou ter fome. Aí parece que Deus é mau, né, pessoal? Como assim deixou o povo ter fome? Deixa eu explicar para você aqui se deixou ter fome. Não é que o povo passou fome, não. É que Deus não deu a comida que eles queriam comer. Eles queriam comer melancia, melão, pepino, cebola, alho poró, comidas que eles comiam no Egito. E sabe qual era a comida que Deus dava para eles? Maná. E o maná, sabe o que ele parecia? Com a semente de coentro. Quem já viu semente de coentro aqui? Eu já, porque minha mãe, quando era criança, mandava muito ir comprar coentro e moer na hora. Então o cidadão pega lá aquelas bolinhas pequenininhas de coentro, joga lá e era manual a coisa, e moía lá. E eu levava para minha mãe. Então era parecido com a semente do coentro. E aí, ela tinha um sabor parecido com o sabor de mel. E Deus é tão sábio que nesse maná, ele colocava todas as vitaminas, nutrientes, sais minerais, para o povo ficar saudável, bem. Mas o povo não gostava, ficava reclamando do maná. Eles queriam a comida do Egito e Deus não deu. Por isso que está dizendo aqui, deixou ter fome. É igual criança. A criança só gosta de comer besteira, né, pessoal? Comida mesmo boa, arroz, feijão, que realmente dá sustagem, não quer. Não gosto disso.
Vai dar beterraba para a criança comer. Vai dar cenoura, alface, fruta, legumes. Não quer. Agora dá um salgadinho. Aqui é chips que vocês falam, né? Vai dar os chips. Vai dar pipoca doce, bala, batata frita, hambúrguer. Vou fazer propaganda aqui dessas hamburguerias, não. Mas tem umas famosas aí, né, pessoal? Vai dar para ouvir. Ih, quer comer toda hora. Mas faz mal. Faz ou não faz? Então é isso que está falando, que deixou ter fome. Porque ia fazer mal para eles. E o que realmente fazia bem, eles estavam rejeitando. E te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti. Isso aqui é tremendo. Nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. A pessoa viaja 8 horas de ônibus, sentado, o pé já incha. É ou não é? 40 anos eles andaram, não inchou o pé. Isso mostra o quê? O cuidado de Deus, pessoal. A qualidade de vida que Deus nos dá. A qualidade de saúde, a força, a resistência. Lembrando que eles estavam caminhando na onde? No deserto. Outra coisa, a roupa não envelheceu. Hoje você vai em umas lojas aí, eu mesmo gostava muito de comprar roupa numa loja aí, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda também, mas que eu vou ter que mudar. Ano passado, no finalzinho do ano, eu comprei 2 calças lá. Paguei quase R$ 170 em cada uma. Não é barato. É barato? Para mim não é caro. Não valeu nada, durou nada. Pouco tempo que eu usei já está tudo desbotado já. Aí eu comprei 3 camisas, cuidado com essas promoções, viu? 3 camisas por tanto. 3 não vale uma. É melhor você investir numa coisa que você vai pagar um pouco mais caro, mas que vai durar. Do que você pegar essas coisas fuleiras aí que não dura um ano, uma lavagem, já está tudo encolhido já. Tudo desbotado. Então você vê que a qualidade que Deus nos dá é boa. Se você permitir, Deus vai ser tudo para você. Ele vai ser alfaiate, ele vai ser médico, ele vai ser psicólogo, ele vai ser conselheiro. Nosso Deus é tudo, pessoal. Ele vai ser nutricionista. É que as pessoas não dão atenção para ele. Ele dirige tudo. Ele mostra quando a coisa não está bem, quando você está pendendo muito para o lado errado, sabe? Você está excedendo muito em algumas coisas. Ele mostra isso daí, está errado, está mal, vai dar mal para você, vai dar ruim, sai fora. O problema é que a pessoa não sabe, não ouve os toques de Deus. Aí para terminar, vamos aqui no versículo 16. E que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, olha o finalzinho aqui, e para no teu fim te fazer bem. Quer dizer, tudo que eu passo, por mais que eu não entendo, é para me fazer o quê? Para me fazer bem. Eu não estou entendendo, mas eu creio, Deus, que isso é para o meu bem. Até o castigo que Deus dá é para o nosso bem. Versículo 5 diz assim: confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Quando o pai e a mãe castigam o filho, é por quê? Porque não ama o filho. Porque quer o mal do filho. É? Não. Pelo contrário, porque ama. Quer o bem. Então é a mesma coisa. Mas o filho não entende, né, pessoal? Quando você dá o castigo para o filho, ele fica como? Feliz, não fica? Oh, pai, muito obrigado por esse castigo, pai. Eu te amo. Vem aqui. Oh, meu pai lindo, minha mãe linda, um beijo. É assim? Se brincar até te xinga. Faz careta. Chora, se esperneia, faz chantagem, diz que vai embora de casa, ameaça, não é? Não, que eu vou te denunciar, que você está me mantendo em cárcere privado, não, que eu quero morar com a minha avó. Mas depois que cresce, entende, fala, rapaz, como eu era cabeçudo. Minha mãe me amava, meu pai me amava, e eu achava que ele estava sendo era mal comigo. Minha mãe foi muito boa comigo. Meu pai foi muito bom.
Agradeço pela vida do meu pai e da minha mãe. Até agradece. Mas de início a pessoa, quando ela não entende, ela não agradece, não, ela fica murmurando, né? É assim que às vezes nós estamos agindo com Deus. Você devia agradecer. Deus, obrigado. Não agradecer pelo sofrimento, pelo problema. Não agradecer por Deus estar com você no sofrimento e no problema. Agradecer porque a vara dele e o cajado dele te consola. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir o nosso Deus que é lindo. Obrigado, Senhor.